Boa noite, turma. Vamos começar aí nossa... Estou aparecendo aí na câmera ou não estou aparecendo? Beleza, agora deu certo. Permitir. Dando para ver o compartilhamento e eu falando aí agora certinho? Podemos começar, né? Pessoal, vamos lá, né? Aula de hoje. Vamos retomar aqui a aula, então. Tentar fazer por aqui. Primeira vez que eu estou usando essa plataforma. Bom, todo mundo acompanhando aí agora a projeção só dos slides, correto? Eu devo estar aparecendo aí na câmera também. Pessoal, me ouvindo? Sim, Lucas. Então, beleza. Então, vamos começar aqui, então. Então, a aula de hoje, pessoal, vou falar sobre projeto de pesquisa, tá bom? Vou fazer uma passagem geral aqui sobre projeto de pesquisa. Então, vou passar por cada sessão. Título, tema, problema, objetivos, metodologia, cronograma, orçamento, bibliografia. Deixo o link para material suplementar e referências bibliográficas. Combinado? Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é um projeto de pesquisa, né? Do que se trata esse tipo de texto? Na verdade, o projeto de pesquisa é um texto científico que ele é realizado antes propriamente de você iniciar o seu trabalho de pesquisa. Então, nesse texto, você vai procurar esclarecer, limitar, determinar o objetivo, o que será investigado e como será investigado e quais são os resultados esperados. Então, acaba que nós temos um texto científico com uma estrutura um pouquinho diferente do que a gente viu. Ele passa a ser um texto completo, mas em que eu não estou divulgando um resultado de pesquisa. Na verdade, eu estou vou submeter esse trabalho a uma análise, tentando algum recurso, tentando uma autorização para poder fazer o trabalho, tá bom? Então, essa é a função do projeto de pesquisa. Então, a gente deve ficar muito atento, porque é aqui que você consegue vender a sua ideia. Bom, o que muita gente não sabe é que o projeto de pesquisa, existe uma norma da BNT, que é a 15.287 de 2011, tá certo? E essa norma nos dá um referencial sobre como escrever um projeto de pesquisa. Contudo, porém, de um modo geral, o projeto de pesquisa vai depender da instituição a qual você submeterá o seu projeto de iniciação científica, o seu projeto de pesquisa, melhor dizendo. Então, se você vai submeter um projeto de pesquisa para o CNPq, o CNPq, lógico que não vai fugir tanto da BNT, mas ele tem uma estrutura e uma formatação própria de como enviar a proposta de projeto de pesquisa. O Cefet, ele tem um modelo próprio de como fazer uma proposta de projeto de pesquisa. A FAPEMIG, a mesma coisa. Então, apesar de ter uma linha geral, essa linha geral ela é modificada por cada instituição de acordo com o critério da instituição ali. Mas, em termos de estrutura, nós ainda mantemos algo parecido, apesar de diferentes em formatação, algumas mais simplificadas, outras mais complexas, mas, de um modo geral, mantemos sim uma estrutura bem geral, bem comum, indiferente qual seja a instituição. Então, vale a pena a gente dar um pouquinho de atenção. Vocês têm que fazer para mim um projeto final aí de curso, um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, nós vamos fazê-lo utilizando as normas, tá, do Cefet-MG. Então, o Cefet, inclusive, está com o edital aberto. Então, quem tiver sem trabalho, sem renda, e quiser aproveitar para fazer o trabalho da disciplina
e fazer a submissão de um projeto, conseguir um professor para orientá-lo e fazer a submissão do projeto junto ao Cefet, só clicar aqui no link, vocês vão ser direcionados para a página do Cefet. Na página do Cefet vocês têm o edital 55 de 2020, tá? Esse edital ele é preparado para cursos de graduação. Num primeiro momento, tá? Primeiro, as inscrições para a submissão do projeto estão abertas até o dia 18/10, tá? Como foi aberta dia 21/9, 21 de setembro. Ao total, são disponíveis 25 bolsas, 10 na modalidade PIBIC e 15 na modalidade PIBIT, com início de vigência em 1º de março e até fevereiro de 2022, com um valor fixo aí de R$ 400 mensais. Bom, esse é o número de bolsas cujo Cefet está alocando recurso próprio. O CNPq e a FAPEMIG ainda não sinalizaram quantas bolsas eles vão pagar. Então, pode ser que esse número de bolsas aumente, tá bom? Então, acho que vale a pena aí para quem está sem uma renda fixa, quem não está trabalhando, quem não está fazendo estágio, e talvez fazer um projeto de iniciação científica no ano que vem. Como que esse projeto deve ser feito? Bom, aqui tem todas as características de como o modelo deve ser feito. Como que o modelo da proposta, como que ele é limitado. Sendo um único bolsista, lembrando que o projeto pode ter até 2 bolsistas, porém apenas um com bolsa. Então, se for apenas um bolsista, apenas um discente, vocês podem escrever um projeto com até 5 páginas, sendo que uma dessas páginas é um plano de trabalho, e no caso de fazer 2, 6 páginas, em que 2 páginas são para planos de trabalho, e devem conter, obrigatoriamente, capa, corpo de pesquisa, que no máximo de 3 páginas do projeto de pesquisa, planos de trabalho de orientandos, 1 página para cada. Fiquem atentos, tá? Porque isso não é só para o Cefet, é para qualquer instituição. As propostas que descumprem a formatação são eliminadas, não serão homologadas, ou seja, você não participa do projeto. Na página do DPPG, tá? Em documentos e formulários, encontra-se disponível o modelo para um projeto de pesquisa, na formatação que o Cefet exige. Ok? Então, o trabalho final de vocês, eu quero que seja feito utilizando esse modelo do Cefet. Então, onde vocês vão entrar? Vão entrar aqui na página dppg.cefetmg, documentos/formulário, baixar esse modelo de projeto de pesquisa do Cefet. Como o trabalho é feito em dupla, no curso de vocês vão fazer para mim 2 planos de trabalho, um para cada indivíduo. Então, o trabalho, a proposta de vocês, deverá ter 5 ou 6 páginas. Vai depender do que vocês conseguirem ocupar no corpo do projeto. Então, o corpo do projeto ele vai ficar com 2 ou 3 páginas, mais a capa, mais 2 planos de trabalho. E aqui tem os detalhes. Não vou falar isso aqui agora, mas depois vocês façam a leitura, por favor, sobre como que deve ser a capa, como que deve ser o corpo de projeto de pesquisa, como que deve ser o plano de trabalho. E questão de formatação mesmo, sobre imagem, sobre fonte, espaçamento. Então tá tudo definido nesse PDF. E aqui também está o endereço para se poder fazer o download. Lembrando que esse link está disponível no PDF, ok? Então, fiquem atentos, por favor, porque o trabalho final, o qual se refere ao projeto de pesquisa, que vocês já estão fazendo uma parte para mim, que é a escolha do tema, inclusive tem data para entrega, não é isso? Vocês vão escrever esse projeto no formato da instituição. Então, é como se vocês estivessem concorrendo a uma bolsa de iniciação científica, tá? Uma outra característica agora sobre o projeto de pesquisa é que ele tem um caráter estático. Como assim um caráter estático, Lucas? Bom, o projeto de pesquisa é algo que a gente faz antes de começar propriamente a pesquisa que nós propomos a nos fazer. Bom, como assim, então, estático? É algo que você não vai alterar esse texto. Uma vez que seu projeto está aprovado, você volta no projeto de pesquisa, consulta cronograma, consulta metodologia,
consulta talvez até quais os objetivos que você tem que fazer. Mas ele é um texto que, uma vez que ele foi escrito e foi aprovado, você não vai alterá-lo. Então, ao longo da sua pesquisa, você não modifica o projeto aprovado, tá bom? Então, por isso que ele é definido aí como um projeto de pesquisa e ele tem essa característica de caráter estático. Ô, Lucas, Sim, aqui não tem a opção de levantar a mão, né? Então. Mas eu só queria perguntar o seguinte: na nossa disciplina aqui de metodologia científica, a gente vai só fazer o projeto ou a gente vai fazer a pesquisa? não, vocês vão escrever somente o projeto. O que eu quero é ensinar vocês a escrever o projeto de pesquisa. Ah, entendi. O objetivo nosso aqui é fazer esse treino, é prepará-las, ou preparar vocês, né? Também tem homens aí, desculpa. O projeto de pesquisa é fazer esse trabalho, é trabalhar esse estilo de escrita. Esse é o objetivo da disciplina. Se futuramente resultarmos em projetos de pesquisa interessantes, eu vou dar um ok, vou falar, olha, seu projeto de pesquisa está interessante. Vou dar esse feedback para a dupla. Vale a pena você procurar um professor da área para ir apresentar o projeto de pesquisa. Se conseguir um orientando da área de vocês para orientá-las, pode ser que do trabalho da disciplina resulte uma pesquisa para o futuro aí. Mas nesse momento, nosso objetivo é a escrita do projeto de pesquisa. Tá bom? Tá bom, entendi. Então, beleza. Pessoal, então, agora que está definido aqui o projeto de pesquisa, pelo menos essas características bem gerais, eu vou passar por cada uma daquelas seções que o projeto de pesquisa tem. Começando por qual? Pelo título, tá? Às vezes a gente escreve projeto de pesquisa, eu mesmo faço muito isso, porque acaba que a gente faz isso aos 49 do segundo tempo, muito próximo da data limite e do prazo final para entrega. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a escrita. Por quê? Um projeto de pesquisa, ele é o seu cartão de visita para uma banca avaliadora. Então, você submete o projeto, pessoas vão ler, uma comissão vai ler esse projeto, vai pontuá-lo e ele pode ser aprovado com bolsa, ele pode ser aprovado sem bolsa, tá bom? Então, o que eu devo fazer? A primeira leitura feita sobre o projeto de pesquisa é a leitura do título. Então, a gente deve ficar muito, mas muito atento em escolher um título que seja objetivo, seja direto e seja fiel ao tema do trabalho que está sendo proposto. Então, um bom título é um bom começo para uma avaliação da proposta de pesquisa, tá? Do projeto de pesquisa. Bom, então, evitem, tá? Na literatura e de um modo geral, mesmo revista, jornal, eles sempre pedem para ter textos curtos no texto, não ter frases muito longas. Se você precisar de algo mais longo, parta o seu título em um título e em um subtítulo. Então faça uma divisão, mas usem frases diretas e que sempre traga ao tema e que uma pessoa da área consiga absorver e falar, olha, o trabalho está situado nessa área aqui. Então é aqui que eu vou avaliar. Eu tenho ou não tenho domínio sobre essa área, que muitas vezes a pessoa nem pega, passa o projeto para frente para outra pessoa avaliar. Vou disponibilizar isso aqui, eu acho que eu já até coloquei isso no SIGA. Esse projeto de pesquisa que eu vou estar usando como exemplo, ele é um projeto de pesquisa que o professor Rodrigo Bessa submeteu em um edital de 2019 e eu vou trabalhar como exemplo o projeto de pesquisa que ele escreveu. Então, o que ele escreveu aqui como título? Tá? Pesquisa, desenvolvimento e criação de um livro de colorir de história da moda no século XX por meio de ilustração de moda. Esse é o título que ele deu para o projeto dele. Esse título, tá? Ele traz uma ideia geral sobre o que o trabalho vai tratar. Como assim uma ideia geral? A proposta do trabalho, só lendo o título, a gente sabe que o objetivo final desse trabalho aqui é o desenvolvimento, a construção de um livro para colorir sobre a história da moda no século XX, que vai utilizar como técnica
tá? Para desenho, o meio de ilustração de moda. Então ele traz uma série de informações importantes para quem vai analisar o projeto como um todo e vai te pontuar nesse trabalho. Nós temos que sempre pensar em quem está lendo quando a gente vai escrever e tentar deixar o mais claro possível. Talvez, tá, eu simplificasse um pouquinho mais esse texto, porque esse título, porque eu achei que ele ficou longo. Talvez a gente pudesse eliminar aqui essa, pelo menos, pesquisa e desenvolvimento. Você podia querer começar seu título de projeto, criação de um livro de colorido de história da moda no século XX por meio de ilustração de moda. Então, a pesquisa e desenvolvimento são duas palavras que, do meu ponto de vista, são desnecessárias nesse título. Porque se você está fazendo um projeto de pesquisa, você vai pesquisar e você vai desenvolver algo. Então, isso fica meio subentendido na essência do texto em si. Ela não precisa, essas duas palavras não seriam necessárias no texto. Mais para frente, o Rodrigo ele cita, em determinada parte do texto, que eu também copiei e colei aqui para exemplificar, um texto mais curto que para mim é melhor, ficaria melhor colocado, que seria o nome do livro, mas como projeto de pesquisa. Tá? Então, pensem um pouquinho. Ok, ele passa o objetivo principal, que é deixar claro o que ele vai fazer e como que ele vai fazer e qual seria o resultado dele. Ele está falando que ele quer um livro, que esse livro vai ser sobre moda e qual é a técnica que ele vai utilizar. Isso é super importante e está claro no texto. Talvez tirasse duas palavras, ficaria perfeito o título, tá? Lembrem de ser objetivos. Títulos longos não é benéfico para uma análise de projeto. Bom, tema. Qual é a ideia central do trabalho? Isso aqui é uma pergunta que a gente tem que pensar, tá? Como escritores, tá? Como pessoas responsáveis pela escrita do projeto, eu sempre tenho que me fazer essa pergunta para conseguir respondê-la ao longo do meu texto, seja de forma direta, seja de forma indireta. Com base naquele título que nós acabamos de ver, qual que é o tema do trabalho? Ele é um tema do trabalho, ele trata da história da moda associada às técnicas de ilustração da moda. Então, sem ler o trabalho, observando só o título, eu já consigo saber qual é o tema. Então, o título que o Rodrigo deu, ele é super fiel à ideia central do trabalho dele. Que é o quê? É associar a história da moda às técnicas de ilustração para, lá no final do projeto, quem sabe, conseguir obter um livro didático para os alunos do curso técnico de moda. Ok? Bom, uma vez definido então o título, uma vez definido o tema, eu agora vou tratar do problema. Qual é o problema que o projeto visa esclarecer? O que eu estou tentando solucionar? Ou melhor, o que o Rodrigo estava tentando solucionar? O problema que o Rodrigo está encarando e tentando solucionar no projeto de pesquisa que ele escreveu é a produção de livros, tá? Para suprir a carência no curso técnico de material didático. Ele está associando o produto final que ele vai ter, esse livro de ilustrações para colorir, ele vai ser utilizado para contar a história da moda no século XX, que era o que ele mencionou lá atrás no título dele, se eu não me engano. Então, eu tenho que deixar para o leitor qual é esse projeto, qual que é o problema que está sendo tratado nesse projeto de pesquisa que está sendo proposto. A ideia do Rodrigo, apesar de não estar direta no texto, eu vou disponibilizar o texto para vocês também, ela não está direta, mas está subentendido que a intenção dele é justamente essa aqui, produção de um livro com ilustrações para construir, baseado na história da moda do século XX. Então é esse problema que ele está tentando resolver para solucionar uma carência de material didático no curso técnico de moda. Bom, definido então o problema, devemos tratar dos objetivos. Quais são os objetivos? Na apresentação, você tem, eu vou até destacar aqui, você tem duas formas de fazer essa apresentação do problema. Uma forma indireta, que é o que ele colocou lá na apresentação do problema, e você tem uma seção
exclusiva dedicada a se falar dos objetivos. Então, ele faz toda uma introdução na apresentação desse problema, que é uma seção da proposta, eu vou disponibilizá-lo, e finaliza a apresentação do problema da seguinte forma. Após a conclusão dos desenhos, pretende-se a criação de um livro didático de colorir com ilustrações de modas e informações relevantes de cada década do século XX, com a nomenclatura de Breve História da Moda no século XX para colorir. Ok? Então, ele já está pensando aqui qual é o objetivo. É conseguir um livro que vai ter, inclusive, esse título aqui. Além dessa apresentação de objetivo de forma indireta, que está aparecendo ali na apresentação do problema, deixa eu abrir aqui agora a proposta. Bom, essa aqui é a proposta do Rodrigo. Então, aquele texto que eu tirei, ele está logo aqui no final dessa sessão de apresentação do problema. Ela está aqui, ó, é a última frase que nós temos aqui nessa sessão. Objetivos da pesquisa. Aí você tem uma sessão dedicada a falar dos objetivos desse projeto de pesquisa. O objetivo geral desse projeto é pesquisar, desenvolver e criar um livro de colorir de história da moda do século XX que será contextualizado com breves descrições sobre cada período. Então, ele está deixando claro aqui, complementando as informações que ele já tinha dado, que além de ter a figura para o discente poder colorir no futuro, também vai ter uma pequeno slot, vamos chamar assim, de informações sobre aquele período, talvez sobre uma descrição sobre a peça de roupa que foi escolhida, sobre o modelo ali, no caso, né? Que está compondo o livro. Além disso, objetivos específicos. Pesquisa sobre a história da moda no século XX por meio de referências bibliográficas. Então, ele está fazendo uma revisão bibliográfica, fazer uma revisão bibliográfica sobre a história da moda. Identificar os principais elementos de estilos de cada década do século XX em relação à moda ocidental. Desenhar os esboços e depois fazer as ilustrações de moda de um look masculino e um look feminino adulto de cada década do século XX. Dissertar sobre uma breve contextualização histórica da moda no século XX, que, pelo que eu entendi disso daqui, seria aquela contextualização com breves descrições sobre cada um dos períodos. Criar um livro de colorir de história da moda do século XX, que será contextualizado com breves descrições sobre cada período. Então, olha, ele deu um objetivo geral, especificou ainda como que ele vai estar fazendo, quais os outros objetivos específicos que ele pretende estar alcançando ao final desse projeto. Então, ele tem disponível de espaço no projeto de pesquisa uma sessão inteira para deixar claro, meu objetivo do trabalho é esse. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Ok? Fique claro que vocês também vão ter que ter essa definição aí sobre os objetivos do projeto de pesquisa de vocês. Bom, definido quais são os objetivos do projeto de pesquisa que está sendo proposto, devemos então pensar na metodologia. A metodologia talvez seja o corpo a seção mais importante do projeto de pesquisa. Por quê? É nela que nós vamos responder essas duas perguntas. Como o trabalho será realizado? Então, eu tenho que dar o passo a passo de como o trabalho será realizado. E, ao mesmo tempo, eu tenho que responder qual a sequência de ideias, qual a sequência de ações que eu estarei resolvendo, quais são as minhas sequências de ações nesse projeto de pesquisa. Lembrando, essas perguntas elas são orientativas. O seu texto ele é um texto fluido, nós não temos perguntas, tá? E, além disso, fiquem atentos porque a metodologia, essa seção de metodologia, ela deve conversar claramente com o cronograma. Então, tem que ter uma conexão entre as etapas que você está definindo na metodologia, com essas sequências de ideias e o cronograma. Então,
se você para pensar no slot temporal, na sequência temporal das ações, a sequência temporal da metodologia tem que estar de acordo com as sequências de ações que você está planejando e definindo no seu cronograma. Então, basicamente, meu passo 1 vai ser fazer pesquisa, meu passo 2 vai ser fazer desenho, meu passo 3 vai ser fazer ilustração, meu passo 4 vai ser selecionar quais ilustrações irão compor o livro. Então, na hora de eu fazer o cronograma, essa sequência lógica tem que ser mantida. Não adianta eu querer inverter no cronograma, porque pede essa conexão. Você está falando que vai fazer de um jeito e o seu cronograma de execução é diferente da metodologia. Então, a gente deve tomar cuidado ao escrever a metodologia. Vamos ver a metodologia que o Rodrigo colocou lá. O que ele definiu, que é como o trabalho dele será realizado. Ele fez uma metodologia curtinha, tá? Muito curta mesmo. E ele fala o seguinte: após a pesquisa bibliográfica, os discentes irão identificar e selecionar os elementos de estilo de cada década, de acordo com a história da moda do século XX. Com as informações coletadas, os discentes irão produzir as ilustrações de moda de cada década do século XX. Após a conclusão dos desenhos, será produzido um livro didático de colorir que irá conter o contexto histórico de cada década do século XX, acompanhado das ilustrações de moda. Então, olha, pela metodologia, o que a gente consegue perceber aqui da sequência de ideias? Primeira coisa, começa com a pesquisa bibliográfica, ok? Feita a pesquisa bibliográfica, os discentes vão começar a fazer as ilustrações. Feito as ilustrações, vou ter que selecionar quais dessas ilustrações vão compor o livro que eu pretendo fazer. Ilustração selecionada, eu agora preciso de fazer a contextualização desse período, que é a descrição das ilustrações. Então, basicamente, essas são as ideias aqui, a sequência de trabalho, conforme o Rodrigo Bessa definiu na submissão do projeto dele. Bom, feito, então, definida a metodologia, nós passamos para o cronograma. E justamente, é o que eu tinha falado anteriormente, cronograma é a distribuição temporal das atividades a serem realizadas durante a pesquisa. Então, o que eu tenho que preocupar? Lembra lá do edital do Cefet, você começa 1º de março de 2021 e vai percorrer nesse trabalho até o dia 28 de fevereiro de 2022. Você terá 12 meses cheios para poder fazer a pesquisa como um todo e definir como o seu trabalho vai funcionar, tá? Então, de novo, vamos ver o que o Rodrigo definiu no cronograma. Se o cronograma dele está ou não está casando com as etapas que ele definiu na metodologia. O cronograma, obviamente, está descrito no plano de trabalho do bolsista. Descrição das atividades. Então, aqui, ó, como que será feita? Pesquisa bibliográfica, seleção dos principais elementos de estilo de cada década do século XX. Na sequência, esboço das ideias, seleção dos esboços, desenvolvimento e criação das ilustrações de moda, seleção das ilustrações de moda, escaneamento das ilustrações de moda, aprovação do protótipo de livro, elaboração dos relatórios parciais e final, descritivo, escrita do banner posto científico que será direcionado para evento científico. Então, ele está falando aqui, inclusive, da publicação do resultado que ele espera ao final obter, né, com os resultados que ele obteve ao final do projeto de pesquisa. Então, olha aqui, nas etapas, pesquisa bibliográfica, ele está propondo gastar 2 meses. Parcialmente, com uma interseção, ele está definindo que as seleções dos principais elementos de estilo de cada década vai acontecer em conjunto no 2º mês da pesquisa bibliográfica.
Nesse meio período, ele já começa a fazer os esboços das principais ideias. Então, até o final do 3º mês, ele fez pesquisa bibliográfica, selecionou os principais estilos, elementos de estilo de cada década e fez os esboços dessas ideias iniciais. Tendo concluído os esboços, ele já começa a fazer a seleção, que é a etapa 4 do projeto que ele está propondo, que é fazer a seleção. Então, ao final do 4º mês de projeto, ele já tem os esboços selecionados. Ou assim ele deseja que aconteça, né? Na 5ª etapa, que é uma etapa um pouco mais longa do que ele está utilizando, nós vamos ter o desenvolvimento e a criação das ilustrações de modas. Ele vai ter 4 meses para poder trabalhar essas ilustrações, tá? E em simultâneo ali, tá? Ele também, em 2 meses, ele já começa a fazer quais as ilustrações irão para o produto final que ele está tentando fazer aqui, que é o livro. Então, na minha opinião, essa etapa 5, ok? Que é o desenvolvimento e criação das ilustrações, como isso aqui talvez seja uma parte mais crucial do que ele está propondo no livro, eu teria estendido isso até o mês 9. Por quê? Eu estou desenvolvendo, ao mesmo tempo eu estou selecionando as ilustrações de moda. Então, eu teria colocado mais 2x aqui, no mês 8 e no mês 9. Teria estendido um pouco mais esse desenvolvimento e criação das ilustrações. Bom, uma vez que isso está definido, ele já faz esse escaneamento simultâneo entre o que foi a partir do momento que ele tem já ilustrações de modas selecionados. Então, você pensando aí que nós temos 10 décadas no século XX, e que são 2 desenhos, ao final o livro dele iria contar, então, com 20 ilustrações, já que é uma para um look masculino e um look feminino. Tá? Então, ele teria que fazer o escaneamento dessas 20 ilustrações até o final do 10º mês. Bom, uma vez feito isso, ele vai estar fazendo a organizando esses scanners, para, então, aprovar o protótipo do livro. Ok? Subsintende-se, apesar de não estar escrito, que nesse escaneamento das ilustrações de moda também está a organização. Organização de que forma? Colocar essas imagens no formato de um livro. Para que então, no 11º mês, a gente consiga fazer a aprovação do livro. Escrita de relatório parcial. A escrita de relatório parcial e final, ele está fazendo isso ao longo do mês, porque ele está coletando, aquele processo que a gente discutiu numa aula anterior. Eu estou registrando a minha pesquisa. Então, eu não faço isso no final, simplesmente. Eu faço isso ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho. Então, por isso que ele estendeu essa elaboração de relatórios parciais e finais do 1º ao 12º mês. E o descritivo, que é a escrita de banner ou artigo científico para ser direcionado a algum evento científico, ele propõe fazer isso mais ao final do trabalho. Não necessariamente a apresentação desse resultado tem que acontecer dentro desses 12 meses. Normalmente a gente conclui o projeto de pesquisa com 1 ano, em um tempo muito agarrado, e posteriormente, no ano seguinte, eu consigo ir para um evento científico e mostrar aquele resultado que eu tive. É muito difícil, dentro de 1 ano, você conseguir fazer pesquisa, obter resultado, submeter artigo e ter esse artigo aceito e ainda participar do evento. Então, normalmente não cabe nesse período de 12 meses. Os 12 meses é para você trabalhar e chegar no resultado que você está buscando resolver. Então, isso é a característica do cronograma. Bom, outra coisa importante, orçamento. Quando um projeto de pesquisa vai ser avaliado, é super importante avaliar o orçamento. Por quê? Projeto de pesquisa envolve custo. Não adianta você ter uma ideia brilhante se financeiramente ela não é possível executá-la. Então, o que a gente sempre tem que estar preocupado? Qual é o custo envolvido nesse projeto de pesquisa? Dentre esse custo, quais recursos eu já tenho disponível? Onde se encontram esses recursos que eu já tenho disponível? Então, eu tenho que falar o que eu já tenho, o que eu vou gastar, do que eu vou gastar, o que eu tenho, onde está o que eu tenho e
o que eu preciso comprar e qual valor será esse investimento. Normalmente, se você tem que comprar alguma coisa, você tem que referenciar a origem dos recursos para aquisição desse material que você vai precisar. Então, você fala assim, olha, tem recursos oriundos desse projeto de número tal, aprovado no CNPq, por exemplo, e os recursos destinados desse projeto de pesquisa no CNPq, ele será destinado a comprar os equipamentos que estão faltando para a realização do projeto de pesquisa. Olha lá o que o Rodrigo fala sobre a questão dos recursos necessários, tá? Que é o que a gente espera na questão de orçamento. Para a realização do projeto serão necessários os seguintes recursos materiais que se encontram disponíveis no campus de Divinópolis. Ou seja, ele já diz aqui que não vai precisar de nada além do que o campus tem, que são os laboratórios do curso técnico de produção de moda, computadores com acesso à internet, acervo de pesquisa bibliográfica documental presente na biblioteca do Cefet-MG e em arquivos de instituições públicas e privadas, visitas técnicas às gráficas. Ou seja, tudo o que ele precisa para desenvolver esse trabalho dele já está disponível no campus. Por isso, ele não está fazendo uma referência externa. Fala, olha, eu vou precisar de comprar uma máquina fotográfica para poder fotografar esses desenhos. Se ele tivesse que fazer isso, por exemplo, teria que aparecer aqui, olha, é necessário com a aquisição de uma máquina fotográfica, modelo tal, com tal resolução, custo, vamos falar aí, R$3.000. Os recursos necessários para a aquisição da máquina fotográfica serão oriundos do meu salário. Não tem problema, ele está assumindo o compromisso que para o projeto de pesquisa dele aconteça, ele está entrando com recursos próprios para a aquisição dessa máquina fotográfica. Isso a título de exemplo, tá, pessoal? Mas teria que estar nessa seção de recursos. E para fechar a nossa sequência de ideias, referências bibliográficas. Então, o que eu tenho que pensar? Qual material lhe dá suporte para o desenvolvimento desse projeto de pesquisa que você está propondo? Então, seria o que eu tenho de recursos publicados que vai sustentar, teoricamente e tecnicamente, o que eu estou propondo no projeto de pesquisa. Bom, devo tomar alguns cuidados, porque o ideal é, eu tenho que tomar cuidado. Primeiro, com o tipo de referência bibliográfica. Normalmente, um projetinho de pesquisa desse aqui do Cefet, a gente coloca nele de 10 a 15 referências bibliográficas. É 10 a 15 referências bibliográficas, eu estou falando de artigo de congresso, artigo de revista, estou falando de livros técnicos da área. Tá? Informação que eu achei em site, que eu achei em blog, que eu achei em algum lugar, apesar de, para a área de vocês, isso ser importante, para um projeto de pesquisa não é a referência bibliográfica que um revisor gostaria de ver. Tá? Ele gostaria de ter, na revisão de um projeto de pesquisa, ele gostaria de ter uma bibliografia, uma referência bibliográfica mais sólida, ou seja, artigos e livros. Outra coisa importante a se observar, idade das referências bibliográficas. É importante você estar atualizado, ter referências novas. Não adianta você estar falando uma coisa da moda em pleno 2020, usando referências de 1980. Tá? São 40 anos de distância entre a referência que você está citando e o período do que você está propondo. Lógico, vai ter referências antigas que eu vou precisar usar? Sim, você vai precisar de usar referências antigas. Mas você tem que usar elas com certo cuidado. Tá? Não exagerem nessas referências mais antigas. Então, cuidado com a idade dessa referência bibliográfica. Número é esse mais ou menos que eu falei aí, entre 10 a 15 para um projeto do Cefet. Se é um projeto do CNPq que você tem um espaço maior para escrever, esse número de referências vai aumentando. Então, às vezes você trabalha ali com 30, às vezes você trabalha com 50 referências. De 30 a 50 referências, vai depender muito do espaço que você tem. E eu também tenho que tomar cuidado com a escolha de autores, porque eu preciso de procurar pessoas que tratam daquele assunto e que são reconhecidos na comunidade científica. Então, se eu tenho
alguns livros sobre determinado assunto, eu devo escolher aquele livro que é de maior conhecimento, mais aceito na comunidade científica, no meio acadêmico. Então, eu não preciso de citar 10 livros sobre assunto. Eu preciso de citar aquele livro que a maior parte da comunidade acadêmica conhece. Isso seria suficiente. Então, por isso que eu chamo a atenção aqui com escolha dos autores. Que às vezes você vai ter 10 autores diferentes, 10 livros diferentes. Escolhe aquele que é mais conhecido. Tá bom? E, fechando a aula já, deixo um material suplementar nesse link aqui, que é só clicar no slide. E você vai ser direcionado para a página web, em que ele vai falar... Isso que eu falei para vocês aqui agora está descrito, né, nessa página web. A referência bibliográfica em termos de livros que eu utilizei são os mesmos livros que eu utilizei para montar a aula da semana passada. Tá bom, turma? O que eu tinha para falar na disciplina previsto, programado para hoje, é isso sobre o projeto de pesquisa. Acho que a partir desse momento, vocês estão em condições de conseguir já executar para mim esse trabalho final aí que está previsto na disciplina. Então eu abro agora para dúvidas e perguntas. Alguém tem dúvida? Alguém tem pergunta? Quer fazer algum apontamento? Lucas. Sim, Mariana. Eu queria fazer uma pergunta só em relação às referências. No caso de TCC, por exemplo, se eu achar algum TCC sobre o meu assunto, é indicado ou não? Trabalho de conclusão de curso, sim. Ele é um tipo de texto científico, então ele cabe aqui no projeto de pesquisa, sim. Tanto de TCC, quanto dissertação de mestrado, quanto tese de doutorado. Esses textos aí também são bem-vindos em um projeto de pesquisa. Ah, entendi. E só mais uma coisa, quando a gente terminar de fazer o nosso projeto, a gente vai ter que apresentar ele aqui, né, pra turma. Na verdade, vocês vão fazer um vídeo, né? A gente vai disponibilizar esses vídeos para que as pessoas possam assistir. Ah, entendi. Nós não vamos ter como fazer essa apresentação de 12 projetos com todo mundo online, que seria muito bom se a gente conseguisse fazer isso, mas eu acho meio inviável, Mariana. Ok? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguém tem dúvida? Além da Mariana, das colocações dela? Lucas, eu queria saber também, tipo assim, se o tema for uma coisa muito nova, talvez não tenha tanta referência, tanto artigo publicado sobre o assunto. Ô Iris, a sua colocação ela é muito interessante, porque dependendo do que a gente está fazendo, sim, nós vamos trabalhar realmente nesse limite, nessa fronteira do conhecimento. E o que isso vai resultar para você? Vai te dar um trabalho maior para você encontrar referência. Às vezes você não vai encontrar referência sobre exatamente o que você quer fazer. Então vamos falar, por exemplo, que isso ninguém tenha feito ainda. Vamos pegar como base o projeto do Rodrigo, que ele quer associar história da moda com ilustração. Então, qual é a solução? Se isso é a primeira vez que isso está sendo feito, ninguém publicou. Mas sobre história da moda há publicações e sobre ilustrações há publicação também. Então o que você vai fazer? Num caso desse que, supondo que seja isso que você vai tratar no seu projeto de pesquisa, e o que você esteja com dificuldade seja algo mais ou menos nessa linha, então o que eu sugiro que você faça? Cite as referências consolidadas que existem sobre história da moda e cite também as referências consolidadas sobre ilustrações de moda. Não necessariamente você tem que encontrar especificamente já publicações que têm esses dois assuntos que você quer trabalhar. Se você encontrar, ótimo, talvez você encontre um, talvez você encontre dois, não com uma descrição muito bem da forma como você quer tratar o problema, da forma como você está propondo tratar o problema, o que seria até bom. E você abre para você uma discussão ao longo do seu texto em comparar com essas situações, mas se não encontrar, a solução que você tem é essa. Eu não vejo outra opção, Iris.
Ok? Entendi. Não, tá certinho. Vou fazer isso mesmo, se eu não encontrar, né? Então tá bom. Obrigada. De nada. Júlia, deixa eu ler sua pergunta. Minha dúvida seria a respeito do projeto do início do ano, que você dividiu os temas e os grupos foram divididos. A minha dica é como vamos apresentar ele para você. Ô, Júlia, apresentação de seminários. Vou tentar localizar um arquivo aqui. Aulas. Eu tô. Metodologias de design. Então, no slide da primeira aula. Deixa eu ver que eu acho que eu tô no lugar errado. Deixa eu só ver que eu acho que eu tô na 2020, design de moda, aulas, ensino remoto emergencial. Isso daqui, isso mesmo. Pessoal, o que a gente tinha combinado? Nós tínhamos combinado de descer, de eu descer essas aulas aqui e depois a gente continuar somente com a apresentação de seminários. Então é até bom que a Júlia tenha chamado a atenção para isso daqui, porque o que vai acontecer? Eu vou descer 2 aulas. Então eu dei a aula do dia 28, que já estava previsto aqui para acontecer. Então a aula de 28 de setembro aconteceu. Eu tenho mais 2 aulas para dar. Essas aulas vão acontecer dia 8 e dia 19. No dia 26 de outubro, entra o primeiro grupo apresentando o seminário, grupo G1. Então, depois vai na sequência aí, G2, G3, G4 e G5. Então, pessoal do seminário que vai apresentar o seminário G1, programe-se para fazer isso daqui a um mês, basicamente aí, ó. No dia 26, vocês têm que enviar os arquivos. Como que será feito isso, Júlia? Seminário. Então tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. O seminário, nós vamos ter aí os grupos já estão divididos. Cada texto será trabalhado por 2 grupos. Então, um é aquele caso, um fazendo uma apresentação e outro fazendo a sustentação. Quem for fazer a apresentação vai fazer isso por meio de um vídeo. Como que vai ser esse vídeo? Eu posso falar disso na próxima aula, esclarecer melhor como fazer a gravação desse vídeo, passar as especificações desse vídeo, tamanho, dar opções de software para você estar fazendo a gravação do vídeo. Lembrando que se a apresentação é dia 26, vocês têm que fazer com 72 horas. Então, dia 23, no máximo, vocês têm que estar me encaminhando o vídeo para que eu possa disponibilizá-lo para os demais alunos. Já o grupo B, eu até conversei isso com a turma de metodologia que eu dou para engenharia. O que eu propus para o pessoal? Vocês vão ter que fazer uma sustentação. Essa sustentação talvez seja mais fácil se vocês fizerem ela guiada. Como assim guiada? Vamos fazer um formulário de... Vocês vão fazer alguns levantamentos sobre questões que dizem respeito ao texto que vocês têm que trabalhar. A partir dessas questões, vocês podem fazer, por exemplo, um verdadeiro ou falso. E a partir desse verdadeiro ou falso, vocês conseguirem discutir com uma participação, talvez vocês facilitem a participação dos demais alunos da turma, ok? Usando essa estratégia. Na próxima aula, como ela é metodologia científica na era digital, eu já tinha combinado com a outra turma de fazer isso e vou combinar de fazer isso com vocês também, que é na próxima aula orientá-los melhor sobre essa dúvida da Júlia. Como que eu vou fazer um vídeo? Como que eu posso utilizar essas ferramentas que nós temos aí disponíveis na web para poder promover esse debate de uma forma, essa sustentação do texto, né, que acaba sendo um debate aí embutido, de forma mais fácil nessa modalidade de ensino remoto. Gente, vai ser um aprendizado para todo mundo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Estamos todos nós aqui sujeitos a aprender. Vai ser uma experiência nova para todo mundo, que eu acho que ninguém fez isso ainda. Então, vamos tentar. Pode ser que uma coisa... A gente vê, por exemplo, que o primeiro grupo apresentou... Houve falhas ali de metodologia, tá? Não falha do grupo, vamos dizer. E a gente tenta fazer essas correções para os próximos grupos. A gente faz pequenos ajustes aí, mas a gente vai ter que ir adaptando.
Isso também é novo para mim. Eu não tenho uma metodologia definida para isso ainda não. Vou ter que trabalhar, pesquisar e vou fazer essa apresentação para vocês na próxima aula. Consegui te esclarecer aí, Júlia? Conseguiu sim, Lucas. Obrigada, viu? De nada. Bom, Gabriela, era a mesma dúvida. Espero ter conseguido esclarecer também, Gabriela. Bom, projeto de pesquisa, qual é o prazo? Boa pergunta, Gabriela. Deixa eu tentar localizar aqui também. Artigo, deixa eu ver se eu marquei. Projeto de pesquisa final, tá aqui. Elaboração de um projeto, trabalho em dupla, tema definido pelo aluno, que eu já pedi para vocês fazer. Vocês fazem a entrega do PDF e a apresentação, que seria a execução de um vídeo, que vocês vão apresentar o projeto. Nós não temos datas, nós podemos combinar essa data aqui. Para mim pode ser no final do bimestre, no final do semestre, aliás, desculpa. Que seria lá por volta aqui do dia, nessa semana do dia 20 de novembro, talvez, para eu ter prazo para dar o feedback para vocês. O que vocês acham? É um bom prazo aí? A gente entrar lá nessa penúltima semana de novembro, talvez aqui dia 23 de novembro? É uma boa data? Ó, 23 de novembro, estou em setembro, peraí. Não, tá certo. Novembro, 23 de novembro. Bom, a Júlia já concordou. A Gabriela concordou. Vamos deixar então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a atividade no Google Teams, no Microsoft Teams, assim que ele voltar a funcionar, deixando essa data reservada então. Qual? 23 de novembro, para que vocês entreguem o projeto final de vocês aí, do projeto de pesquisa. Combinado? Eu vou só abrir, mas lembrando que é só para vocês já terem essa programação aí na agenda de vocês, para que depois não choquem com as demais disciplinas. Deixa eu ver só aqui quem mais. A Gabriela eu respondi. Gabriela. Projeto além do artigo. Lucas. Oi, Antônio. Antônio. Então, eu tenho uma dúvida em relação ao cronograma. Sobre o projeto, se surgir algum imprevisto... Antônio, Antônio, você está se referindo ao cronograma do que eu expliquei no projeto de pesquisa? Isso. Sim, pode perguntar. Então, você está fazendo um projeto de pesquisa e tudo e surgem imprevistos, assim. O que, de acordo com o cronograma lá, o que é feito? Antônio, não tem muito uma regra. Você tem que pensar o seguinte... Você vai ter que entregar algum resultado ao final do seu projeto de pesquisa. Mesmo que não seja o que você estava prevendo, você vai ter que entregar alguma coisa. Para que, vamos dizer assim, para justificar o dinheiro que foi investido em você. Qual que seria a melhor forma? Adaptar. O que esse imprevisto impactou no projeto de pesquisa que você está fazendo? É uma questão de eu mudar a vertente desse meu projeto de pesquisa ou como que eu devo proceder com esse imprevisto? O que você deve fazer é tentar tratar esse imprevisto de modo a falar assim, olha, eu não vou conseguir chegar naquele resultado que eu estava querendo, mas a partir desse imprevisto que conseguiu, eu consigo chegar em outro resultado. Não seria problema. Então é uma questão mais de gerenciamento. Aí a gente volta naquela parte inicial que eu falei da característica do projeto de pesquisa, aquela característica do projeto de pesquisa ser estático. Você não vai necessariamente alterar o texto, mas você pode fazer alterações ao longo do desenvolvimento do seu projeto, entendeu? Sim. Então é uma questão mesmo de gerenciamento. Lógico. Tipo, tendo plano A, B, C, né? Normalmente não se espera isso, a não ser que você tenha um resultado muito terrível ao longo do seu projeto de pesquisa, Antônio. Apesar de você estar fazendo um projeto de pesquisa e como a Iris falou, eu estou mexendo com algo, vamos falar, no limite da fronteira de conhecimento, você, para mexer com algo no conhecimento, nessa fronteira, você já tem um conhecimento sólido sobre esse assunto. Então, mais ou menos, o seu senso de direção normalmente não deixa a gente cair dentro de um buraco sem fundo. Sim. Então, você vai conseguir lidar mesmo com coisas que você não estava prevendo, você vai ter um know-how, uma sabedoria
para lidar com esse imprevisto. O que vai te obrigar a mudar o cronograma, que talvez não seja o ideal, mas vai te possibilitar fazer a entrega de um resultado, que é o, talvez seja o mais importante. Depois seria a justificativa do porquê que você não entregou esse resultado proposto inicialmente. Entendi. Ok? Mas isso aí, essa questão nós estamos sujeitos no projeto de pesquisa. Não há, mesmo se o Cefet, vamos falar, você fez um projeto, o Cefet vai estar te investindo R$100 mil em você para fazer o projeto. Quando se faz projeto de pesquisa, não necessariamente nós vamos conseguir alcançar o resultado que está sendo proposto lá no início. Porque se é pesquisa, tem muita coisa para acontecer no meio do caminho até eu chegar naquele resultado. Essa é uma das grandes dificuldades das empresas brasileiras para investir em pesquisa. Por quê? Você investe 100 mil numa pesquisa e em pesquisa, a pesquisa não chega onde você quer. Ou seja, você vai literalmente perder 100 mil reais e não vai ter o resultado que você queria. Esse é um problema que nós enfrentamos aqui no Brasil, de questão cultural mesmo. Mas é isso que você falou. É gerenciar da melhor maneira possível. É como aquele exemplo que você deu do rato, né? Dos ratos, sei lá. Justamente. É aquilo ali. A gente estava esperando o resultado e a coisa não foi como a gente esperou. E aí? Teve aprendizado? Teve. A gente aprendeu o que não deve ser feito. Ou a gente aprendeu como deve ser feito o procedimento. Mas tem um custo. Tem um custo, justamente. Sim. Tá ok? Deixa eu voltar aqui para ver a pergunta. Fiquei com Emília. Fiquei em dúvida dos materiais dos seminários. Só tem até G4. Ô Emília, eu acho que é isso mesmo. Tá certo, são só 8 grupos. É que eu tinha previsto 5 dias que eu não sabia quantos eram os alunos inscritos na disciplina quando eu fiz o cronograma. Então a gente tem um dia de folga aí. Tá bom? Ô Lucas, querendo uma outra dúvida também. Querendo adiantar a aula da semana que vem, esses vídeos, ele pode ser gravado pelo celular ou só computador? Precisa de um software? Eu vou dar algumas opções, Antônio, mas aí vai caber dentro... Você vai ter que se adequar à sua realidade. Sim. Eu não vou exigir nada que você tenha que usar um software específico ou que você tem que dar. Você vai ter que se adequar à sua realidade. Não adianta eu querer exigir de você, Antônio, instala tal software e você falar assim pra mim, olha, eu não tenho computador. Como que eu vou exigir isso de você? Não sei se é seu caso, tá? Tô dando só um exemplo. Então eu vou te dar algumas opções e você vai ter que se adaptar à sua realidade. E aí a gente tenta gerenciar isso da melhor forma possível. Pessoal, nós estamos prorrogando aqui um pouquinho. Obrigado pela participação, mas eu não gostaria de estender muito além aqui do horário previsto aí de 50 minutos. Deixa eu dar só um recadinho. Só um minuto, Isadora, por favor, antes de você falar. O Rodrigo, semana passada eu já tinha falado só a respeito do banner. Eu não consegui falar do banner hoje, porque eu precisava de falar do projeto de pesquisa. O que eu vou fazer? Eu vou gravar uma videoaula bem curtinha, vou tentar dar instruções para vocês sobre como preparar um banner e vou abrir uma pequena atividade para vocês me entregar uma primeira versão do banner. Para quê? Para eu fazer a correção desse banner, devolver para vocês fazerem os ajustes para poder entregar para o Rodrigo. Então vocês vão me enviar o banner, eu vou fazer a correção. Eu vou falar, olha, melhora aqui, melhora esse ponto, o seu banner já está ok. Eu vou dar um feedback no que precisa melhorar, se precisar melhorar. E vou postar esse vídeo aí na quarta-feira. Eu preciso de uma informação. O trabalho que vocês vão apresentar para o Rodrigo, que é esse banner, vocês estão fazendo isso em grupos de quantas pessoas? Trabalho que você está falando, eu acho que é o individual, Lucas, que a gente está fazendo individualmente. Assim, me parece que a gente tem que apresentar a coleção, né? A gente nem começou ainda. No banner? Isso. Que é no... Mas a data desse banner aí não é dia 20 e poucos que vocês têm que entregar isso? Agora de outubro? Acho que não. Não sei. É o que a gente vai apresentar no final do ano, É CEMED o seminário? É o seminário que vocês... Enged. Desculpa, Mariana? Enged.
Em GED. Sem GED. Sem GED. O sem GED, vocês não tem que submeter esse banner agora dia 20? Eu acho que o Rodrigo não falou a data específica de submeter o banner, ele só falou da apresentação, que eu acho que é em dezembro. Agora eu tô em dúvida. Ok, é porque vocês têm que fazer a inscrição submetendo o banner. Deem uma verificada, por favor, no site e confiram essas datas. Ok? Quem é o representante de turma aqui? É a Gabriela. Gabriela, eu vou te pedir que você dê uma olhada nessa informação e divulgue essa informação sobre data de inscrição e apresentação de banner aqui para mim na turma. Então vai lá no feed principal de notícias aqui da turma e deixa que, olha, ou deixa o link ou resume essa informação, porque a gente vai precisar tomar uma decisão conjunta de forma offline, conversando aqui pelo Teams, ok? Faz esse favor para mim e a gente vai tomar essa decisão aí ao longo da semana. Sobre quando que vocês vão ter que me entregar essa versão, esse primeiro rascunho, vamos chamar assim, que vai ser uma atividade que eu vou estar avaliando, mas como um rascunho mesmo, para a gente poder fazer uma correção e vocês tentar entregar um trabalho melhor pro Rodrigo mais à frente. Mas vamos ficar só atento com esse prazo, para depois não fechar o prazo e a gente perder o banner. Tá bom? Pessoal, se ninguém tiver nenhuma colocação, vocês estão liberados. Agradeço novamente a presença. Pergunta da Isadora. Cadê a pergunta da Isadora? Desculpa, Isadora. Deixa eu só ver. O projeto de pesquisa além do artigo. O projeto de pesquisa além do artigo também tem que apresentar dito como foi dito? Sim, na verdade, o projeto de pesquisa ele não é um artigo. São textos distintos. Então, você faz um projeto de pesquisa e defende esse projeto de pesquisa. Eu imagino que essa é a metodologia no curso de vocês também para o trabalho de conclusão de curso. Então, eu estou seguindo o que vocês vão ter que fazer lá no final de curso, preparando vocês para o final de curso. Vou verificar essa informação com o Rodrigo, que se vocês não tiverem que fazer essa apresentação de projeto de pesquisa no final, talvez eu possa eliminar essa apresentação aí. A gente conversa semana que vem mais detalhes disso. E eu busco mais informações também sobre o curso de vocês. Combinado assim? Aí eu acho que eu esclareço melhor essa pergunta que tá da Isadora em relação às normas do curso mesmo. Acho que eu tenho que procurar informação com o Rodrigo. Combinado? Sim, Letícia. Eu tô confusa. O projeto de pesquisa, eu acho que minha proposta, sei lá, ficou um pouco confusa. Depois eu poderia marcar algum dia para poder, assim, tirar dúvidas, esclarecer alguma coisa, marcar, tipo, uma reunião. Ô Letícia, você pode me chamar no privado aqui no chat do Teams, assim que ele voltar a funcionar, que a gente conversa e eu marco esse horário pra gente poder conversar e olhar isso daí com você com mais calma. Ok. Tá bom? E pra semana que vem, a análise do artigo, o artigo que a gente escolher tem que ser de 2017 pra frente, tipo assim, 2017 até 2020. Isso, de preferência. É o que eu tava pedindo lá. Nos slides que você postou no Siga, tem algum vídeo aula, alguma coisa assim que explica direitinho como que a gente faz para poder analisar isso ou só? Sim, tem. Eu sugiro que vocês assistam. Vocês vão precisar assistir umas 3 aulas de um professor da USP. O link deixei lá no slide que eu publiquei semana passada. Tá bom, então. Obrigada. Então ela vai ter algo bem orientativo mesmo. Vale a pena assistir. Viu? Tá bom. Obrigada. De nada. Pessoal, obrigado então. Ninguém manifestou mais no chat. Se ninguém manifestar aqui, podemos encerrar a chamada então. Lucas, só mais uma coisa rapidaça. Pode, Mariana. Lembra aquele trabalho que você deu pra gente? É o último trabalho que a gente... Sem ser esse último agora. O penúltimo trabalho que a gente colocou lá no Teams. Me lembra sobre o quê? Ai, agora eu esqueci. É porque eu vi que o Gabriel colocou pedindo tipo assim, um feedback seu. E aí é só pra te falar que quando der, assim, sobrar um horário na aula, a gente também queria. É um de dupla também. E ele foi sobre... A gente escolheu um tema e aí a gente falou, tipo assim... Eu não lembro especificamente o que é. Sobre tendências, se eu não me engano. Isso, acho que é. Tipo assim, você pediu pra falar quando possivelmente a tendência ia voltar, você lembra? Sim, gente, desculpa. Eu acho que eu tô com isso pra corrigir, eu não consegui fazer a correção ainda. Deixa eu organizar minha vida, eu dou um feedback pra vocês, prometo. Uhum. Me dê só umas 2 semanas, eu te dou esse feedback. É só pra gente saber se tá indo no caminho certo e tal, o que precisa melhorar.
Obrigado por me lembrar, porque eu não tava lembrando. Eu tô meio sobrecarregado esse semestre, então eu deixei dar uma embananada. Mas eu vou pôr minha vida em dia agora nessas 2 próximas semanas e consigo dar esse feedback pra vocês. Beleza, Lucas, obrigada. Obrigado vocês. Gente, obrigado então. Tenha uma boa noite, até semana que vem. Gabriela, aguardo o seu retorno aí. Chama todo mundo aí no feed principal aí da turma, no Teams, assim que ele voltar a funcionar. E a gente vai conversando ao longo da semana, tá bom, turma? Obrigado pela presença novamente. Boa noite a todos. Boa semana de trabalho aí pra quem estiver trabalhando. Obrigadão, gente. Um abraço.